Oi, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Suzy, para quem não me conhece, muito prazer. E eu queria começar esse vídeo com duas informações. Primeiramente, informar que esse vídeo não é um ataque ao cristianismo, não é um ataque a pessoas, é apenas um testemunho, apenas uma maneira de eu vir aqui testemunhar, né, explicar, contar as reflexões que eu tive nesses últimos dias. E o segundo recado é sobre a jornada 365. Embora esse vídeo faça parte da jornada, ele não está dentro do cronograma da jornada, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo umas sequências de vídeo sobre como transformar vidas, né, dentro desse ano, né? A gente começou, na verdade, em 2025, né? No final de 2025, a gente está entrando no terceiro ciclo dessa jornada. E hoje seria oficialmente, né, um vídeo que eu iria gravar para dar entrada nesse terceiro ciclo. Mas eu fui cutucada, eu fui inspirada a fazer esse vídeo. Então, por mais que ele sim faça parte de uma jornada, que é a jornada cristã, que é a jornada da vida em si, ela não vai entrar com o ciclo 3, então eu não farei nenhum desafio nem nada aqui para vocês, é mais uma forma de complementar o segundo ciclo. Lembra que a gente falou sobre dizer sim para Jesus? 21 dias, a gente fez um plano, né, de 21 dias, eu trouxe para vocês uns desafios. Então, esse específico vai ser só apenas mesmo uma complementação, que eu acredito que eu tenho esse canal aqui para compartilhar a minha bagagem, para compartilhar o meu processo de evolução sendo guiado por ele. Eu vou trazer vídeos que conte mais a minha experiência, conte mais uma reflexão, tá bom? E isso me liberta também do meu perfeccionismo, porque, nossa, gente do céu, pra mim é muito difícil sair do cronograma, né? Eu tinha criado um cronograma tudo certinho, mas eu acho que a obediência, né, em Deus, quando eu sinto algo aqui, eu tenho que ser mais forte do que o meu perfeccionismo. Então, aqui está eu pra gente conversar sobre um tema que é delicado, né? Um tema que a gente tem que... Eu tô gravando esse vídeo com muito temor, mas eu acredito que até o final desse vídeo vocês vão entender o processo todo, o que me levou a fazer esse vídeo. E eu espero de coração, eu creio que será edificante. Afinal, tudo quando é citado, né, quando a gente fala com amor e com temor principalmente, porque já introduzindo o assunto, o cristianismo muitas vezes, não o cristianismo em si, mas a parte dogmática das religiões, embora eu não acredite que o cristianismo seja uma religião, como eu já disse para vocês, para mim o cristianismo é um estilo de vida, mas a religião, né, porque querendo ou não faz parte também do processo, ela nos barra, ela muitas vezes ela nos faz querer se encaixar em caixinhas, em regras, em leis, e eu acredito, né, que a gente não vive mais em base da lei, embora a lei também seja importante, também faça parte do cristianismo, né, faça parte da religião como um todo. Mas ela muitas vezes nos trava, nos limita, e se a gente não tiver discernimento, a gente acaba nos colocando numa caixinha e a gente acaba vivendo mais com medo do que de forma leve, como forma natural, genuína. Então é sobre isso que eu vim conversar aqui com vocês. Quando chega um ponto da nossa fé que o problema não é a fé em si, o problema nunca foi Deus, o problema nunca foi Jesus, o problema maior que eu vejo é a religiosidade, é a forma que a gente vive a nossa fé, sabe assim? Como eu disse pra vocês, que pra mim, eu acredito que ser cristão é um estilo de vida, a gente tem que ter um discernimento de como a gente vai viver essa vida, sabe? Porque assim, mas é tanta gente, tantas religiões, né, tantas pessoas falando sobre Jesus por aí, né, de um falso Jesus, digamos assim, ou de um Jesus que as pessoas acreditam ser, e não o Jesus da Bíblia. Então, é complicado se você não tiver discernimento, vocês vão concordar comigo, se vocês não tiverem discernimento, a gente vai para um caminho onde a gente vai seguindo o que as pessoas falam pra gente, o que a gente deve fazer. E um dos principais aprendizados que Deus tocou no meu coração nesses últimos dias é que primeiro o reino dos céus, busque primeiro ter um relacionamento comigo. A gente fica muitas vezes afobada, principalmente a gente que acaba de se converter, né? A gente acaba de se converter e a gente tem uma transformação na gente tão impactante, é tão linda, que a gente quer carregar o maior número de pessoas possível junto com a gente quer que as pessoas sejam transformadas também, né? Inclusive essa jornada, né?
esse projeto que eu tô fazendo aqui no YouTube, ele tem essa intenção também, né? De, nossa, eu quero edificar o maior número de pessoas possíveis, eu quero... Gente do céu, pra ver com isso, mas uma hora vai me matar. Tá tudo torto o celular aqui, eu não consigo sossegar, agora tá reto. E aí, o que acontece? A gente fica travada, a gente fica querendo salvar o maior número de pessoas possíveis e a gente, ingenuinamente, a gente acredita, por mais que a gente tenha um discernimento que não é por meio nosso, que é por meio do Espírito Santo, mas a gente sabe também que tem a nossa parte. Então, quando as coisas não fluem como a gente gostaria, como a gente acha que tem que ser, ainda mais pessoas como eu, né, muitas pessoas também têm esse problema de querer controle, de querer fazer tudo certinho e lá, e aí a gente se embanana toda e cria essa ilusão de que a gente tem o poder de fazer algo, mas nós não temos poder de fazer nada sem o Espírito Santo. Ele que faz, é ele que conduz. A gente tem essa pressão, às vezes, em cima da gente, no sentido assim de, cara, isso aqui é tão bom, eu quero levar pelo menos a minha família comigo. E aí a gente fica nessa noia até, sabe? Nessa sede, nessa vontade de fazer e de acontecer. Só que cada um tem um tempo. Deus trabalha de forma diferente com as pessoas. Às vezes não é o tempo dela e às vezes a gente insiste. E nessa insistência, a gente acaba também, às vezes, perdendo um pouco a mão, sabe? A gente acaba sendo dogmática. A gente acaba sendo apontador de dedo, a gente acaba sendo, sei lá, a gente acaba se perdendo, sabe? No processo, na forma de falar. E aí é onde entra a frustração, porque você não vai conseguir salvar todo mundo. Infelizmente, não é todo mundo que vai ser salvo. A Bíblia deixa isso claro também. E é tão difícil a gente já ter que lidar com o nosso salvamento, com a nossa santificação, que é um processo já longo, é uma luta interna grande que a gente tem todos os dias a gente batalha com as nossas próprias lutas. Imagina você querer carregar as lutas de outras pessoas, isso torna muito um peso para nós, se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver discernimento para entender qual que é a fase de fazer algo a alguém e qual é a fase de você deixar que a pessoa tenha um momento dela de transformação, sabe? Então eu tenho essa dificuldade, eu tinha, na verdade, porque Deus tem me ensinado muito sobre isso. Então, antes de querer salvar o mundo, eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus. É isso que ele tem falado pra mim, sabe? Porque a transformação, ela não acontece por convencimento. Ela acontece por presença. Então, quanto mais a presença tiver em Deus, mais ele vai me usar, sabe? E vai ser de forma mais leve, vai ser de uma forma mais natural. Eu falei no ciclo 2, né, que muitas vezes a gente prega sem abrir a boca, a gente prega no meio das ações. É mais por meio das ações do que por palavras. E quando a gente também não sabe qual o meio certo de falar com as pessoas, a gente muitas vezes acaba ferindo o outro, acaba magoando o outro e afastando mais ainda o outro. Ao invés de a gente querer trazer as pessoas para Jesus, a gente acaba se afastando dela. Principalmente quando a gente não sabe como falar e a gente acaba, sei lá, de repente apontando o dedo, olha, você tá errando nisso, você tá pecando nisso, para com isso, se converta agora, senão você não vai ser salvo, Jesus tá voltando. E aí acaba que a pessoa... Hoje aconteceu comigo também, eu revelei aqui pra vocês também em um dos vídeos, né? Que uma coisa que eu não gostava é quando as pessoas vinham apontando o dedo pra mim. Então, se é uma coisa que eu não gosto, por que eu vou fazer com o outro? Né? Nem todo mundo tá preparado pra receber um bombardeio na cara da pessoa do que ela não pode fazer, o que ela deveria fazer, porque, gente, é um processo, a gente tem esse processo diariamente, como que a pessoa vai mudar? Assim, se nós, cristãos, que a gente tá no começo da caminhada, que nós somos bebês cristãos, digamos assim, a gente já tem dificuldade, imagina uma pessoa que nem sequer conhece Jesus direito, que nem sequer sabe como que fazer, como começar. Então, é isso que Deus tem falado muito comigo, para me acalmar meu coração, aquieta o teu coração, se relacione comigo primeiro. E aí, na medida que as coisas vão fluindo na sua vida, através de você, as outras pessoas também serão transformadas. Então, para eu conseguir falar sobre Jesus, eu preciso me relacionar primeiro com ele, sabe? Entender mais sobre ele, entender também o tempo, qual é o meu tempo, o meu processo no meu cristianismo, na minha caminhada, no meu estilo de vida cristã. É sair espalhando o evangelho? Que bom, maravilha, eu faço isso aqui no YouTube, o máximo que eu posso, do jeito que eu posso. Mas às vezes também é momento de se calar, é momento de você ter mais introspecção, é você olhar pra dentro primeiro, sabe aquela história que tem na Bíblia? Antes de tirar a trava do olho do teu irmão, vai tirar a tua primeiro, sabe? Então é isso que Deus tem falado muito comigo, não sabe? Sobre acalmar meu coração e não querer salvar o mundo, porque a gente não tem esse poder. A gente tem que tentar primeiro cuidar do nosso mundo interior, sabe? E amar, gente, não é se anular,
sabe? Eu tenho muito problema com relacionamento, eu já relatei aqui algumas vezes com vocês, porque esse é outro ponto que Deus tem tratado muito comigo. Existe uma ideia errada de que ser cristão é aceitar tudo, né? É suportar tudo, é se anular. Mas Jesus nos ensina a respeitar o outro, a respeitar as pessoas, mas não aceitar tudo, sabe? Eu vivi um conflito interno comigo nesses últimos dias que me fez refletir sobre isso, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito introspectiva, eu sou muito reservada, eu já tenho meus problemas físicos e psíquicos, né? Eu já tenho muito conflito interno para lidar. Então, eu preciso respeitar o meu limite. Por exemplo, por eu ser uma pessoa muito introspectiva, por eu ser uma pessoa não muito sociável, eu não posso me obrigar a estar em ambientes que tem muitas pessoas, ambientes que eu acabo gastando muita energia, tendo que me socializar. E a gente sabe que as pessoas têm temperamentos diferentes, têm personalidades diferentes, ideias diferentes, né, visão de mundo diferente. E quando eu estou num ambiente onde eu me deparo com muitas pessoas, e às vezes são pessoas que eu amo, mas são pessoas que têm completamente divergências de opiniões, eu acabo saindo daquela relação, saindo daquele ambiente completamente desgastada. E aí eu me vi num conflito eterno, porque eu pensava assim, não, mas Jesus nos ensina a amar o outro, Jesus nos ensina tanto sobre praticar muito bem a hospitalidade, ou seja, receber bem as pessoas na sua casa. Mas o meu pastor falou uma coisa, né? O pastor da minha igreja falou uma coisa no domingo passado que foi uma coisa que marcou muito pra mim e foi mais um cheque, como se Deus estivesse falando pra mim, isso mesmo que você tá pensando, é isso mesmo que você tá pensando, é isso mesmo. Porque eu já tava pensando isso. Que ele falou, olha, a nossa casa é um ambiente sagrado. Não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, por que que eu vou só pra agradar o outro, colocar pessoas na minha casa que eu não estou preparada para receber, ou ir em ambientes que eu não estou preparada para lidar, porque eu tenho que cumprir obrigações sociais. Finais de ano, muitas vezes nos coloca nesse lugar, sabe? De tipo, é final de ano, vamos reunir família, é final de ano, vamos reunir pessoas de trabalho, é final de ano, vamos fazer festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas e aí, se você não for uma pessoa festeira, se você não é uma pessoa que gosta de socializar tanto assim, e se você tá num momento da sua vida que você tá mais introspectiva, ou que você não tá bem psicologicamente, ou que você não tá bem fisicamente, que aconteceu comigo, eu não tava bem nem psicologicamente, nem fisicamente. E aí, você vai se abdicar pra agradar o outro? Não, né? Isso não existe. Então, essa parte é complicada também na relação com o cristianismo, porque a gente muitas vezes nos vê numa situação onde a gente tem que agradar a Deus no sentido de amar e respeitar o outro, mas a gente confunde isso com você se anular, com você se... Não, eu tenho que amar, então amar é você se sacrificar pelo outro. E não é bem assim, sabe? A gente tem que ter discernimento para entender qual é o momento qual que é esse sacrificial que você tem que fazer. É você ficar doente? É você você se anular ao ponto de você fazer o que você não quer só para agradar a Deus? Então eu prefiro ser honesta com Deus. E eu decidi, né? Falei isso, conversei isso com Deus. Falei, Deus, eu percebi que eu não tô fazendo as coisas da maneira certa, porque muitas vezes eu fazia as coisas para agradar a Deus, mas eu não tava fazendo de coração. Entende? Então o que eu prefiro hoje, eu, Suzy? Eu prefiro ser honesta com Deus. Sentar numa oração com Deus e falar, Deus, isso aqui para mim tá sendo muito difícil. O Senhor sabe e conhece meu coração. Então, eu preciso que o Senhor me ajude nesse ponto, nessa área da minha vida. Se o Senhor realmente quer que eu faça isso. Porque tem essa contradição também de a gente achar que é Deus que tá falando e nem é. É coisa da tua cabeça, da sua cobrança interna que você se colocou. De que você tem que ser sociável e você tem que... Não é bem assim, sabe? A gente tem que respeitar nossos limites, como eu disse pra vocês, sabe? Então, vamos pedir força pra Deus, como eu disse pra vocês, a gente não consegue sozinho. Então, se for da vontade de Deus, Deus vai nos orientar, Deus vai nos fortalecer. Entende? Até separei uma oração aqui, ó, que diz assim, ó, Senhor, sinceramente, isso aqui eu não quero fazer. Mas se for da sua vontade, cuida do meu coração. Me dá amor, não obrigação. E se não for da tua vontade, me dá discernimento. Então, é isso que a gente tem que pedir pra Deus. Porque eu acredito que Deus não quer que a gente faça as coisas por obrigação social, por obrigação e não por amor. Porque quando a gente ama Deus, quando a gente ama a pessoa, a gente vai fazer de todo o coração. E Deus sabe, gente, Deus conhece
Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Então não adianta querer fingir, não adianta você fingir socialmente feliz e por dentro você tá se matando, você tá querendo fugir daquele lugar, que você quer sair correndo e quando você não vê a hora de acabar aquilo lá. Deus sabe, Deus conhece. Então, eu particularmente, eu prefiro e decidir ser honesta com Deus, sabe? Ao invés de fazer por fazer, porque, é o certo, nós temos essa obrigação social como cristão de amar todo mundo, de respeitar todo mundo, e ok, isso é válido, mas como e quando? Em qual situação não devemos nos anular, sabe assim? Falando sobre a culpa, medo e performance espiritual, que também é um lance que tem a ver totalmente conectividade com tudo isso. Sabe aquele medo de desagradar a Deus, como eu comentei? Tem também o medo do ir pro inferno, ou o medo de errar, sabe assim? Ou baseado em checklist. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia inteira nesse ano ainda. Eu preciso fazer uma oração de 30 minutos diariamente. Eu preciso ir na igreja todo domingo religiosamente. Sabe essas coisas ritualistas, vazias, que você não faz, você faz por obrigação ou por performance, porque eu quero fazer jejum de tantas horas, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não é genuíno. É só performance. É só para mais um cheque na sua lista de tarefas intermináveis que você tem que fazer. Então, Deus também, Ele sabe. Quando você faz para performar e quando você faz porque você o ama, porque você quer o agradar, porque você quer aumentar a sua intimidade com Ele, quando você quer se santificar, porque é um processo interno grande dentro de nós e a gente precisa se santificar diariamente. Mas a gente tem que ter discernimento para saber quando é só performance. E quando realmente é genuíno, natural, leve e por amor, e não por medo de ir pro inferno, não por medo de que você vai desagradar a Deus, sabe assim? Então, talvez o ponto mais delicado seja esse, sabe? Viver com medo de não agradar a Deus. Medo de errar. Os perfeccionistas sabem do que eu tô falando. A gente tem esse medo, né? De errar, de falhar, É um temor, sabe? Mas assim, acima de tudo, precisamos entender que Deus, Ele nos ama. E é esse ponto aqui que eu quero chegar, que foi uma virada-chave muito grande também, que nada do que fazemos compra a nossa salvação, sabe? Ela já foi paga por um preço altíssimo. O sangue de Jesus foi derramado por nós, sabe? Então, na minha visão, na minha percepção e na abertura de visão que eu tive nesses últimos dias, foi isso também, sabe? Tudo acaba vendo performance. Porque a gente fica naquela fissura de querer, é obrigação, e eu quero, e eu preciso, e que cristã que eu seria se eu não lesse toda a Bíblia em um ano? Ué, o que você prefere? Você lê a Bíblia por um ano, mas não entender tudo que estava lá? Ou você prefere ler a Bíblia, estudar a Bíblia diariamente, com amor, com dedicação, e se você não fizer isso em um ano, tá tudo certo? Qual que é mais viável? Você orar por meia hora, mas pensando na próxima tarefa, ou você orar por 5 minutos, mas derramando todo o teu sentimento ali pra Deus. Entende? Então eu fiquei muito reflexiva sobre isso também, sabe? A que ponto a gente faz por amor ou por performance? Religiosa, principalmente, sabe? Parece até uma competição no mundo gospel, de quem lê mais a Bíblia, de quem mais ora, de quem mais faz jejum, de quem mais vai à igreja todo domingo, sabe? Uma coisa meio que, pra mim, não faz sentido algum. Eu vejo muito agora no começo de ano sobre isso, sabe? Muitos vídeos assim, como ler a Bíblia todo o ano inteiro. Eu queria dizer que, ao invés de você querer ler a Bíblia a Bíblia inteira em um ano, por que não você não busque um relacionamento genuíno o ano inteiro com Deus? Você o amar e você o conhecer diariamente, sabe? Assim, eu acho que vale muito mais do que um chequezinho de uma promessa que você fez no começo do ano e que você cumpriu no final, sabe? A virada, né, da obrigação pelo relacionamento, ela veio através de um livro, sabe? Eu quero ler aqui com vocês uma parte do livro. E o nome do livro chama Manso e Humilde. Esse livro fala muito sobre Jesus. É um livro muito impactante e me deu essa virada, sabe? Que não é por meio de nossas obras que a gente tem a salvação. Embora a gente precise sim se buscar se santificar, se buscar se transformar. Porque, como eu disse no ciclo 2, né, a gente conversou muito sobre isso. Não é para continuar sendo a mesma pessoa, é para buscar ser melhor. Mas também não é para você acreditar que Deus só vai te amar
só vai ter salvação se você ser uma pessoa excelente, performática, que faz tudo certinho, que dá check em tudo, sabe assim? E aí, o livro, ele faz tipo uma simulação de como se fosse uma conversa, que diz assim, ó. Tipo assim, vamos supor que você está numa conversa com Jesus, você pensa em várias objeções, aqui ele quebra, ó. Mas eu sou grande pecador, você diz. E aí Jesus responde, de modo nenhum lançarei fora. Aí você fala, mas eu sou pecador de longa data. Aí Jesus te responde, de modo nenhum o lançarei fora. Mas eu sou pecador no coração, eu tenho um coração duro. Mas de modo nenhum o lançarei fora. Jesus, mas eu servi Satanás. Por todos os meus dias, eu fiz isso, né? Eu servi a ele. E Jesus vai te responder, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a luz, você pode dizer para ele. E ele vai te responder, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para lhe oferecer, de modo nenhum lançarei fora. Essa promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções. E de fato, ela responde. Então, eu recomendo muito para vocês lerem esse livro e o outro livro que eu tô lendo. O Manso e Humilde já terminei, agora eu comecei a ler esse aqui. Que é Eu, Minhas Lutas Internas e Deus. E eu fiz uma oração ontem e eu me derramei em lágrimas para Deus. Eu fiz uma conversa muito sincera com ele, falei para ele que tava muito difícil para mim, que nem todo dia eu tava conseguindo ser melhor em tudo. E esse primeiro capítulo desse livro, eu senti o abraço de Deus, sabe? Aqui, ó, já diz assim, ó. Você não é definido pelas suas falhas. Deus vê além do que te feriu e revela quem você realmente é. E aqui tem uma outra mensaginha, ó. Você não precisa vencer todas as batalhas internas sozinho. Deus já está onde você teme chegar. Esse livro é maravilhoso também e ele vai te ajudar muito as suas lutas internas, que é a moral desse vídeo, né? O contexto desse vídeo é sobre isso, sobre como a gente consegue lidar com tantas brigas internas de você querer agradar a Deus, mas sua carne também muitas vezes te impede de ser uma cristã fiel. A gente falha. A Bíblia, gente, tá cheia de pessoas falhas. Todas elas estão ali. Elas são falhas. Por que a gente acha que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que ser perfeita? Perfeito é só Cristo, gente. Então, esse vídeo é mais um convite mesmo para você viver o cristianismo de forma mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta luta interna, que eu sei que acontece, porque a gente, depois da queda, a gente tá contaminado. A gente não se santifica só no momento que a gente fala assim para Jesus. A gente se santifica todos os dias, a gente tem essa batalha todos os dias. Por isso que eu falei tanto no ciclo 1, se vista da armadura de Deus. Fortaleça a sua mente em Cristo. Fortaleça a sua identidade em Cristo, porque o inimigo ataca a sua identidade. Inclusive é o tema do ciclo 3, que a gente vai falar sobre identidade. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você na sua jornada. E o projeto 365, ele veio desse lugar, sabe? De não obrigação por perfeição, não por qualquer tipo de obrigação, sabe? É só uma caminhada com Deus, todos os dias, com sinceridade, maturidade e amor. Então, para encerrar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte: o que mais tem afastado pessoas de Deus não é o evangelho, é o legalismo, é a culpa, é a performance espiritual. Deus não quer a nossa performance, Ele quer relacionamento. Então, busque primeiro o reino do céu e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque primeiro se relacionar com Deus, a amá-lo, a conhecer diariamente, que todas as coisas elas fluirão de forma mais leve. Não tenta, não busque perfeição, não tente, não busque salvar todo mundo, não tente, não busque você ser perfeito em todas as ocasiões, em todos os momentos, você sentindo a obrigação de fazer algo quando o seu próprio corpo, como o seu próprio coração tá dizendo para você não fazer. Peça discernimento para Deus para descobrir quando vem dele e quando vem só uma obrigação, sabe? Porque eu sei que, inclusive eu tava lendo Jonas esses dias, e Jonas é reflexo, gente, o livro de Jonas, você pensa, ao longo de você lendo, você fica revoltado com Jonas e pensa, como que ele pode ter feito isso? Mas aquele livro é um reflexo. É como se estivesse olhando para o espelho. O que o Jonas faz, o que o Jonas passa, o que Jonas vive naquele livro, ele é um espelho, porque muitas vezes a gente também é como ele, não só Jonas, mas como todos os outros profetas, como todos os outros
personagens da Bíblia. Às vezes a gente acha que a gente não é como eles, mas nós temos os mesmos erros, pois nós somos humanos pecadores. E a gente tem que buscar a santificação em Cristo, mas entendendo que é uma caminhada, é dia após dia. Vai ter dia que você vai ler a Bíblia bonitinho, que você vai fazer devocional bonitinho, que você vai orar bonitinho, que você vai fazer tudo certinho. Mas tem dia que não vai ser assim. Vai ter dia que você vai estar mais cansado, vai ter dia que você vai estar sobrecarregado, e aí você faz o quê? Você leva o seu fardo pesado para Cristo. A minha oração para Deus ontem também foi o seguinte: Deus, eu posso errar em tudo na minha vida, porque eu sei que eu vou falhar. Eu reconheço a minha carne pecaminosa. Mas de uma coisa eu não me permito errar, de uma coisa eu não quero errar, e eu peço que o Senhor também não me deixe errar, que é o meu relacionamento com o Senhor. Eu posso abrir mão de tudo, eu posso não ler a Bíblia no dia, eu posso não fazer devocional, que eu não consigo nem imaginar não fazendo isso, porque virou um hábito muito profundo da minha vida. Mas eu posso pular, mas uma coisa que eu não posso pular é a minha conversa diária com o Senhor. Isso eu não quero pular, isso eu não faço. Eu não faço de jeito nenhum, eu não quero fazer de jeito nenhum. Eu posso me afastar de coisas, posso me afastar de pessoas, mas eu nunca, jamais quero me afastar do Senhor. Então, quando a gente não souber o que pedir para Deus, peça isso, peça relacionamento, peça que o amor cresça, que o amor com Ele seja tão abundante que transborde. Que aí você consegue evangelizar transbordando, com a boca fechada, só fazendo, só vivendo, sabe? E que seu amor com Deus seja tão transbordante, que seu amor com Deus seja tão intenso, tão forte, até que nada mais importe. Todas as mesquinharias, todas essas coisas, elas sejam aniquiladas, elas sejam destruídas, e você consiga vencer as batalhas. Porque é uma batalha e é diária. Não é um dia você batalha e outro dia vai ser tudo mil maravilhas, não é assim. Isso é uma forma errada de você acreditar que exista esse tipo de vida, que não é assim. Jesus mesmo não nos prometeu uma vida assim, sabe? E é isso, gente. Eu espero que tenha edificado esse vídeo, porque tenha te ajudado de alguma forma, porque a minha intenção maior é só trazer um pouco mais de leveza num mundo onde a gente tem tantas regras, tantas imposições, tanto legalismo. É tanto, faça isso em tanto tempo, faça isso, aquilo. A gente tá vivendo uma era já ansiosa, de comparação, e eu só queria trazer mais leveza pra você. Que você entenda que você vai falhar sim, e que o importante não é quantas vezes você vai falhar, mas quantas vezes você vai levantar e vai voltar para Cristo. Então, se você estiver afastado, volte. Se você nunca aceitou, aceite Ele na tua vida, que vai ser transformador. E não é por meio de suas obras. Paulo diz, né, que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal, esse eu faço. Então, a nossa carne pecaminosa, muitas vezes, vai querer nos levar para o mal, porque a gente tem a tendência ao mal. E o que nos fortalece, o que nos guia para o bem, para a luz e não para as trevas, é Jesus. Ele é o único que tem esse poder. Esse poder não vem de você. Entenda? Não vem de você. Vem dele. O que cabe a você é apenas eu aceitar. O que cabe a você é dizer não para o pecado, não para as trevas, e sim para Jesus, e sim para a luz. E esse é o convite que eu faço para você. Continua caminhando comigo nessa jornada. Ciclo 3, né, sobre identidade. A gente vai fortalecer em Cristo. E eu tenho certeza que isso também vai ser grandioso, vai ser transformador. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.